Olá, gente! Vocês sabiam que existe um planeta cujo nome é o mesmo de um número e que esse número tem mais de 62 trilhões de casas decimais? Até no nosso calendário tem um dia reservado para ele, que é o dia 14 de março, ou seja, 14 do 3. Então, vem com a gente saber mais sobre esse número intrigante. Então, galera, eu trouxe para vocês aqui alguns objetos redondos, né, com a forma circular, para vocês perceberem uma propriedade importante, uma propriedade comum a todos eles. Então, o nosso primeiro objeto aqui é um CD. Aí, o que foi que eu fiz com um CD? Eu peguei aqui um CD aqui em casa mesmo, uma fita métrica e medi aqui, ó, a circunferência desse CD aqui, ó, ou seja, dá uma volta aqui, né, no entorno desse CD. Eu peguei aqui essa medida, que é o comprimento do CD, e depois eu peguei aqui o diâmetro desse CD. Tá vendo aqui? E fiz a divisão do comprimento pelo diâmetro. Então, eu repeti aí esse processo também aqui, num pote, né, um pote que a gente tinha aqui em casa, né, de base circular. Eu fiz esse mesmo procedimento num escudo de Capitão América que o meu filho tem aqui em casa. Também fiz num copo. Também fiz aqui. Quer dizer, fiz não, né? Peguei as medidas da internet no planeta Terra, porque a gente sabe, pessoal, que o planeta Terra ele não é esférico, né? Pois ele é achatado nos polos, mas ele lembra aí uma esfera. E também eu utilizei uma tampa de panela para fazer o mesmo procedimento, ou seja, o comprimento dividir pela medida do diâmetro, tá? Então eu fiz aí essas medições, calculei a razão e observa, gente. Por exemplo, aqui no CD, ó, a circunferência, né, dá uma volta aqui no entorno do CD. A gente vai ter 37,5 centímetros e o diâmetro dele aí foi 12 centímetros. Quando eu fiz a divisão, a gente obteve aqui 3,13. Então eu fiz esse procedimento, né? Como eu falei, para todos os outros objetos. E vê, gente, o que foi que aconteceu, né? Que os valores aqui, ó, eles ficaram bem próximos um do outro. Na verdade, bem próximos um do outro. Então, se a gente fizer a razão, né? Calcular aí a razão entre o comprimento e o diâmetro, a gente vai obter um valor muito próximo, valores muito próximos. Então, esses valores não dão exatamente iguais, pessoal, por causa da imprecisão da medida que eu fiz, né? Tá bom? Então, aqui só para deixar claro a medida do planeta Terra, logicamente, quando eu medi, eu peguei os dados na internet e eles estão aqui em quilômetros, tá certo? Mas eu fiz aí a razão e deu 3,15, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, assim, gente, quando nós pegamos o comprimento e dividimos pelo diâmetro, né? Se eu fosse fazer esse cálculo aí com a calculadora, eu ia obter aqui, ó, aproximadamente 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Isso porque na minha calculadora só dava aqui, só cabe lá na tela essa quantidade de casas decimais. Mas o número pi, ele tem, né, muitas casas decimais, ele tem infinitas casas decimais. E você pode estar se perguntando aí o seguinte: para que é que eu quero um número com infinitas casas decimais? Porque, pessoal, a gente não utiliza número com infinitas casas decimais. No caso aqui de pi, a gente utiliza a aproximação de 3,14. Então, toda vez que a gente precisa desse número, a gente pode utilizar 3,14. Tem algumas questões de concurso, como o Enem, por exemplo, que pede para a gente utilizar aí pi igual a 3. Então, esse número aqui, ele é conhecido como pi, né? Então, esse pi aqui, pi, ele é representado pela letra grega, né? Essa letra greguinha aqui, ó, tá? Essa letra grega, que ela é a primeira letra, né, gente, da palavra perímetro em grego, né? Então, por isso aí que se utiliza aí esse símbolo, né? Essa letra grega. Se eu escrever melhor aqui para vocês, ó, se utiliza essa letra grega, tá? Para representar esse número, já que estamos trabalhando aí com um perímetro, né? Dando a volta completa aí no círculo. Tá bem, pessoal? Então vejam só, gente. Tem, para vocês terem uma ideia, já foi encontrado aqui mais de 62,8 trilhões de casas decimais
para pi, né? Isso foi em 2021 na Suíça, né? Que foi até um recorde mundial aí. Esse número, né, não com tantas casas decimais, mas ele já era conhecido por vários povos antigos, gente, pelos egípcios, chineses, babilônios e gregos, tá bem? Vejam só, eu vou mostrar para vocês aqui algumas aplicações desse número pi, onde é que a gente utiliza esse número pi e por que ele é importante, tá bem? Gente, estou trazendo para vocês aqui algumas aplicações desse tal de pi, né? Desse número representado pela letra grega, que é o comprimento dividido aí pelo diâmetro de uma circunferência, tá certo? Vejam só, gente, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui essa bicicleta, tá? Se eu quiser descobrir aqui, ó, a distância que essa bicicleta ela vai percorrer aqui, né? Que ela vai percorrer, eu preciso com uma volta, né? Com uma volta aqui da sua roda, eu preciso aqui, ó, pegar essa medida. Deixa eu marcar aqui na cor azul para vocês. Eu preciso pegar essa medida aqui, ó, do diâmetro, tá vendo aqui, ó, do diâmetro na roda e multiplicar por pi. Então essa distância aqui que a gente quer, eu vou pegar aqui o diâmetro que eu vou chamar de D maiúsculo e multiplicar por pi. Então, se eu usar o pi aí, eu consigo descobrir a distância percorrida por uma bicicleta, né? Por uma bicicleta, tá? Então, você vai pegar pi e multiplicar pelo diâmetro da roda, tá bem, gente? Então, vejam só, a gente pode utilizar pi também para calcular a área de uma região circular, tá bem? Então, considerando que aqui é o raio dessa região circular, colocar aqui para vocês, ó, o raio da região circular. Para a gente calcular a área dessa região aqui, a gente tem que utilizar aqui o raio ao quadrado e multiplicar por pi. Então vocês já estão vendo aí duas aplicações, né? Duas utilizações aí desse pi, tá bom? Então, outra aplicação aqui que a gente tem é no cilindro, gente. Vê só, se eu quiser calcular aqui o volume de um cilindro, ou seja, o espaço ocupado por um cilindro, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso calcular aqui a área da base e multiplicar pela altura. Então, a altura, gente, do cilindro, vamos considerar que a altura aqui, ó, tá? Que a altura aqui está representada com a letra H, e eu vou pegar o raio da base aqui, ó, como sendo o raio R, lembrando que o cilindro aí, ele tem a base aí circular, né? Então, o que é que acontece? Para a gente calcular aí o volume, né? O volume de qualquer cilindro, o que a gente vai fazer é a área da base vezes a altura. Ou seja, a área a gente já sabe o que é, né, gente? É R ao quadrado vezes π, pois a base é circular, né? E vou multiplicar pela altura. Deixa eu escrever melhor aqui para vocês. Multiplicar pela altura. Então, é dessa forma que a gente calcula aí o volume, né, pessoal? Que a gente calcula o volume de qualquer cilindro. Então, observa que o π está aqui novamente. Vejam, vamos dizer agora que a gente quer pegar essa esfera aqui, tá? A gente quer pegar essa esfera e calcular o volume dela. Então, para calcular o volume, para calcular o volume de uma esfera qualquer, eu também preciso de π. Eu tenho que fazer assim, ó, pegar 4/3, multiplicar por π vezes o raio da esfera elevado ao cubo. Lembrando que o raio aqui, né, gente, vem do centro até a parte e a borda aqui da esfera, né, vamos dizer assim, tá? Então aqui é o raio da esfera, tá bom? Então observa que o π, ele está presente aqui em várias coisas, né? Inclusive coisas do dia a dia. A mesma coisa se eu quiser calcular aqui, gente, o volume, galera, o volume de um cone, tá? Observa que o cone, ele tem uma base circular, não é verdade? Aqui, ó, a base aqui é um círculo, tá? Então, para a gente calcular aqui o volume de um cone, considerando que aqui, ó, é o raio da base, certo? O raio da base. E aqui nós temos, ó, a altura do cone. Para a gente calcular esse volume, eu vou fazer a mesma coisa que o volume de um cilindro, só que dividido por 3, tá bom? Então, o volume de um cone é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3, tá certo? Então, vejam só. Aqui são alguns exemplos de onde a gente utiliza esse π,
tá? Esse π. Uma outra coisa que eu não falei para vocês, mas eu vou escrever aqui na cor azul para diferenciar, é que se eu quiser calcular aqui, ó, o comprimento dessa circunferência, eu falei para vocês aqui, ó, que o comprimento dessa roda da bicicleta, o comprimento de qualquer circunferência é o diâmetro vezes π, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio, então a gente faz o quê? 2 vezes o raio vezes o valor de π, para calcular aí o comprimento de qualquer circunferência. Tá bem, gente? Então, esse número aí, ele é bem importante no nosso dia a dia, gente. Ele serve para diversas coisas dentro da matemática e eu trouxe aqui somente alguns exemplos para vocês. Tá bem? Então, não esqueçam que na descrição do vídeo aqui eu vou deixar aí uma lista de exercícios, tá? Que envolve aí medidas com π para a gente calcular, tá bem? Então, gente, vê só, eu queria aqui se despedir aqui desse vídeo com vocês. Então, foi um prazer estar novamente com vocês e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau para vocês.